Falar sobre o mandamento, o principal e único mandamento de Deus. É ou não é? Qual é? Temos vindo a falar sobre aquela passagem em que o escriba chega ao pé de Jesus e pergunta: Senhor, como é que tu dirias que é o principal mandamento? Ou como é que tu resumes a lei? Jesus disse: escuta, ó Deus, escuta, ó Israel. O Senhor é o único Senhor. E depois amarás a Ele de todo o teu coração, alma, entendimento e forças. Hoje vamos no terceiro. Vamos no entendimento. Sabe que nós devemos amar a Deus também com entendimento. Há pessoas que acham que não. Que quando se usa muito a cabeça, perde-se a espiritualidade. Que como cristãos não temos que usar o nosso cérebro. Que como cristãos não nos é permitido pensar, nem fazer perguntas. Mas quando Deus diz, ama-me com todo o teu entendimento, está-me a dizer, ama-me com toda a tua capacidade de pensar. Certo? Sabe, como qualquer relacionamento, amar a Deus e relacionar-nos com Deus exige ousadia e confiança da nossa parte. Porque não existe verdadeiro relacionamento se nós não estivermos à vontade nesse relacionamento. Correto? E o alvo de todo o relacionamento é que nós possamos crescer em confiança, em tranquilidade, em segurança na amizade e no amor que o outro nos tem, para podermos ser nós próprios. Para podermos explicar e contar e partilhar, e à medida que essa confiança vai aumentando, nós vamos sendo capazes de partilhar cada vez mais coisas íntimas do nosso coração. Esse é o objetivo de toda a relação, todo o relacionamento, é ou não é? Quantos irmãos aqui é que têm relacionamentos? Temos aqui alguns irmãos à frente só. Os relacionamentos é assim, seja de amigos, seja de namorados, seja do que for. Um verdadeiro relacionamento tem por base confiança, tem por base ousadia, e não é a ousadia apenas para dizer ao outro o que é que ele tem que fazer, mas é a ousadia para abrir o seu coração e partilhar os seus segredos mais profundos e mais escondidos. Esse é o objetivo. É aí que entra a amizade. Há bocado estávamos a falar, o salmista diz que Deus é aquele que nos fala, nos conta os segredos da sua aliança àqueles que têm intimidade com Ele. Na medida em que a nossa relação com Deus vai aumentando e vamos procurando essa intimidade, também Deus vai libertando da sua revelação sobre os nossos corações. Porque esse é o objetivo de toda a relação. Ora, uma relação para ter ousadia e para ter confiança implica que nós possamos ter esse relacionamento sem termos medo, sem sermos tímidos, sem termos qualquer receio de sermos rejeitados se revelarmos quem verdadeiramente nós somos. Certo? Até porque com Deus isso é impossível, porque Ele já nos conhece de gingeira. Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já conhece tudo acerca da nossa vida, até conhece aquilo que nós ainda não descobrimos. Então com Ele não deve haver esse receio, não deve haver esse medo, porque qualquer relacionamento que tem por base o medo e não o amor é um relacionamento que visa o sofrimento. Porque uma pessoa que se relaciona com o outro por medo de ser rejeitado, por medo de alguma coisa, expõe-se a ser vítima de abuso. Mas sabe, a palavra de Deus diz que no amor de Deus não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E se não é aperfeiçoado no amor, então tem um relacionamento muito complicado. Não é livre para expor, para viver, para amar com tudo aquilo que é e tem dado por Deus na sua vida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isto está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, quando nós entramos nesse relacionamento, muitas vezes baseado no medo, quando nós estamos num relacionamento baseado no medo, nós nem temos que usar a cabeça. Porque não é a cabeça lá que está a funcionar. É o medo.
As nossas ações são baseadas no medo. As nossas expressões são baseadas no medo. Muitas vezes não dizemos aquilo que pensamos, mas dizemos aquilo que achamos que o outro quer ouvir que nós pensamos. Hein? Não somos capazes de ser sinceros e honestos, não somos capazes de abrir verdadeiramente, temos medo de dizer as nossas opiniões, temos medo de pôr em causa determinadas coisas, de expormos as nossas dúvidas e as nossas questões. Sabe porquê? Porque não estamos baseados num relacionamento de amor, estamos baseados num relacionamento de medo. Mas quando Deus nos diz, ama-me com todo o teu entendimento, Ele está a dizer, ama-me com tudo o que está na tua cabeça. Ama-me com todos os teus pensamentos. Ama-me com todas as tuas questões, com todas as tuas dúvidas, com todas as tuas perguntas. Ama-me com tudo o que está de errado na tua mentalidade, mas ama-me, põe lá tudo nesse relacionamento. Porque Deus não quer apenas que nós o amemos de coração, não quer apenas que nós o amemos com a nossa vontade, Ele quer também que nós o amemos com o nosso cérebro, com os nossos pensamentos, com o nosso entendimento. E então, Deus é aquele que diz, vem até mim e apresenta-me as tuas demandas. Tens questões? Tens dúvidas? Tens perguntas? Vem até mim. Vamos entrar os dois em juízo. Apresenta-me as tuas questões e vamos conversar. Sabe, porque Deus não é Deus para te rejeitar por causa daquilo que tu pensas. Deus é Deus que está lá para ouvir até as tuas coisas menos boas e menos certas, para te poder depois esclarecer e para depois te poder ajudar a mudares de mentalidade. Mas Deus diz, vem até mim com tudo o que tu tens na tua mente. Porque amar a Deus, amarmos uns aos outros, permite-nos, Deus deu-nos a permissão de nós levantarmos questões. Há pessoas que acham que Deus, porque é Deus, nós não lhe podemos perguntar porquê. Eu não digo que Deus responde, mas tu podes perguntar porquê. Hein? Olha, na sexta-feira falámos acerca disso. Jó é um caso típico disso. Jó era o homem, segundo a palavra de Deus, naquela altura, um homem justo, dos poucos que havia na terra. Certo? Lembram-se de Jó? Lembram-se, não estou a dizer se conhecem. Hein? Então, Jó, quando passou pelo que passou, e há quem diga, e é bem possível, que o livro de Jó até seja uma parábola. Mas não vamos entrar agora por aí. Senão vou mexer aqui numa série de coisas. Mas é assim, Jó nunca percebeu porque é que passou pelo que passou. A gente sabe disso. A Bíblia descreve-nos que houve ali uma disputa cósmica sobre a vida de Jó. Jó foi o ringue onde a justiça de Deus e a maldade do diabo estiveram em confronto. Jó não percebeu a mínima do que é que lhe aconteceu. Porquê é que lhe aconteceu? Mas foi permitido a Jó dizer as bacuradas que quis dizer. Dizer aquilo que era o seu entendimento de Deus. As suas questões de Deus. E na sexta-feira lemos um pouquinho acerca disso, quando Deus no final confrontou e depois Jó disse, Senhor, realmente arrependo-me de falar daquilo que eu não sei. Certo? Mas Deus não o rejeitou porque Ele pôs em causa dúvidas, porque Ele levantou dúvidas, questões, perguntas, porque levantou determinados conceitos que Ele tinha de Deus. E que no momento da tribulação, porque sempre que vem tribulação à nossa vida, questões levantam-se, gente, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Ai não, eu sou tão espiritual que não tenho dúvidas nenhumas. Quando as coisas começam a correr mal, eu estou em paz e estou certo de tudo. Primeira coisa, às vezes podemos não as verbalizar, mas aqui dentro levantam-se questões. Ou não. Peço desculpa de estar a falar para o auditório errado. O relacionamento de amor com Deus, que lança fora todo o medo, lança fora a insegurança e o medo de sermos rejeitados até por aquilo que pensamos. Porque quando nós vimos a Cristo, meus irmãos, nenhum de nós veio com a sua mente renovada. Por isso é que a temos que renovar. Nenhum de nós já veio ensinado, por isso é que temos que ensinar. Nenhum de nós já veio com todo o crescimento, por isso é que estamos ainda hoje a crescer. E mais, quero-vos dizer uma novidade, isso vai ser até ao final da vossa vida. Então amar a Deus com todo o nosso entendimento, meus irmãos, é certo, e já vamos falar acerca disso, também tem a ver com realmente mudarmos a mentalidade e colocarmos bons pensamentos, onde havia antes maus pensamentos. Mas aquilo que Deus diz, ama-me com o teu entendimento, é ama-me com as tuas perguntas. Ama-me com as tuas dúvidas. Ama-me porque Deus honra-nos. Deus fez-nos seres pensantes. Pensar não é incredulidade. Pensar não é falta de espiritualidade. Pensar
é usarmos daquilo que Deus nos deu, e Deus não é Deus que não nos permita pôr questões. Mas alguns acham que sim. Não, Deus falou, então a gente tem que fazer. Mas deixe-me dizer, até que a fé esteja lá, ao ponto de conheceres Deus, em que apesar de não saberes tudo, mas já conheces Deus o suficiente para saberes que Deus é bom, às vezes Deus pode nos dizer para nós fazermos determinadas coisas em que a única coisa que nós temos que fazer é decidir crer. E fazer. Porquê? Porque eu não sei porque é que Deus me está a pedir isto, mas eu sei que Ele é bom. Logo, o fim disto não pode ser mau. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Quando Deus nos pede obediência, dependendo do nosso nível de crescimento, dependendo do meu relacionamento de confiança com Deus, eu posso não perceber o que é que Deus me está a pedir, mas eu sei que aquilo que está a pedir vai para além da minha capacidade de entender. Então eu sei que o final da coisa vai produzir algo de fantástico na minha vida. Porque Ele é bom. E Ele não vai fazer nada para me afetar e prejudicar. Mas de acordo também com aquilo que me é pedido e de acordo com aquilo que é... Voltamos a Abraão. Abraão, o pai da fé e tal, todos nós somos filhos dele, saímos dos lombos espirituais dele. Está bem, então e Abraão não teve perguntas? Vejam, todos os homens da palavra de Deus e todos eles, quando foram confrontados com Deus, tiveram momentos em que questionaram Deus. E não tiveram medo de o fazer. E ainda assim, depois decidiram, mesmo naquelas coisas que não conseguiram compreender, decidiram, não, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Deus, eu vou fazer aquilo que Ele me manda. Porque, entretanto, conheceram Deus de uma determinada maneira. O nosso Deus é um Deus dos porquês. Deixem-me dizer uma coisa, sem porquês não existe fé. Eu duvido de gente que acredita em tudo sem perguntar nada. Que silêncio que hoje está aqui, caramba. Sabe, eu gosto às vezes de mexer em algumas coisas de forma simples, que eu não sou nenhum ensinador profundo, nenhum mestre das Escrituras, mas gosto de matar algumas vacas sagradas. E a gente hoje aqui quer matar algumas vacas sagradas. Percebe a simbologia da coisa? Não estou a chamar vaca a ninguém, atenção, por amor de Deus. As vacas sagradas, aquela imagem da Índia, não é? Não se pode tocar nas vacas sagradas. Mesmo que vão morrer à fome, não se toca. Por isso é que o McDonald's lá não se safa, não é? Deus, deixem-me dizer hoje, nesta manhã, e isto pode chocar, pode ir contra, pode haver pessoas que não concordem comigo. Deus deleita-se nas nossas questões. Porque uma pessoa que tem questões é uma pessoa que anda à procura. Uma pessoa que anda à procura acaba por encontrar. Mau é aquele que nada pergunta, nada busca, nada encontra. Vive de espiritualidade em segunda mão. Ai! Vive apenas do ouvir. Não busca, não digere, não mastiga, não questiona, não pergunta. Deus deleita-se nas nossas questões. Deus não exige... Isto pode parecer um contrassenso em relação à fé. Mas eu não acredito que Deus exija obediência inquestionável. Nós temos direito às nossas questões. Nós até podemos sair de lá sem a resposta. Apenas quando Deus diz, não, confia em mim. No final tu vais ver. Mas não temos que ter medo de sermos nós mesmos, porque Deus diz, ama-me com o teu entendimento. Pastor, eu tenho perguntas. Deixa-me dizer uma coisa. Eu, à medida que a idade vai avançando, e estava a ler no outro dia um artigo que diz que a partir dos 40 anos nós começamos a perder faculdades cognitivas. A coisa começa a ficar mais lenta. Começa a ficar mais lenta. Então é natural. E ontem ali estava uma frase que foi a Sara Catarina pôs no Facebook, de um cantor que é o Leonard Cohen, em que ele dizia que à medida que a idade avança, os neurónios da ansiedade vão morrendo. Ou seja, a gente começa-se a preocupar menos. Né? Aquelas coisas que nos tiravam a calma e a paz já não tiram assim tanto.
Mas talvez porque nós começamos a encontrar um ponto em que nos conseguimos também relacionar connosco mesmos, com a vida e com Deus, não colocando tanta ansiedade. Talvez porque não precisamos também de saber todos os porquês. Já aceitamos as coisas. Ou então pura e simplesmente porque o nosso conhecimento de Deus vai aumentando e vai crescendo e nós já confiamos nele, porque sabemos que o fim das coisas é melhor que o primeiro, que o princípio. Deus leva-nos sempre pela sua mão para lugares melhores e mais gloriosos, se nós formos obedientes. Mas a verdade também é que à medida que eu vou conhecendo e vou estudando e vou aprendendo, e não é só estudando, é estudando, e quando digo estudando não é estar a ler livros, é estudar aquilo que é a minha relação com Deus e os caminhos de Deus. Eu dou comigo a perceber que coisas que no passado eu tinha como sendo tão certas, hoje já não são assim tão certas para mim. Já tenho algumas dúvidas. E sabe, não faz de mim pessoa menos espiritual por causa disso. Há coisas que eu também fiz. Eu ouvi, eu falei. Eu coisa e tal. E a gente faz por cópia, por cassete. A gente limita-se a repetir e nem sequer pensa em digerir se aquilo realmente é verdade. E hoje, há coisas que à medida que eu vou conhecendo Deus, eu não digo que não, mas digo, será que? Será que é assim tão literal? Será que é assim tão taxativo? Será que é assim? E não tem mal nenhum nós vimos à presença de Deus e dizer, Deus, eu tenho esta dúvida. Deus, eu tenho esta pergunta. Os grandes homens de Deus na palavra de Deus, todos eles tiveram perguntas. Quando começaram a levar na cabeça, Deus, então como é que é? E não venham dizer que não o fazem. Podem não abrir a boca para dizer, mas todos lá sentem e pensam a mesma coisa. Porque temos perguntas. Porque somos pessoas pensantes, temos um entendimento que Deus nos deu. E Deus quer que tu o ames com todo o teu entendimento. Porque é um relacionamento de amor, não é um relacionamento de medo. Nós não temos que ter medo de expor as nossas ideias e os nossos pensamentos diante de Deus. Deus não nos chamou para uma vida em que nós suprimimos as nossas faculdades mentais. Pastor, quando eu aceitei Jesus, eu pus o meu cérebro lá num frasco em casa. E só uso o cérebro, aquele cérebro só o trago ao domingo à igreja. Que é para o pastor dar uma escovadela. Não é? Quem sabe passar ali um bocado de verniz. Não é? E depois eu chego a casa e volto a metê-lo lá num frasco. E dependendo do tamanho, há uns que é um frasco da Tofina. Outros. A anulação ou a opressão da nossa forma de pensar, normalmente, é uma ação desenhada, eu estou a ler aqui uma coisa que escrevi, para esmagar a verdadeira essência da vida, que é a capacidade de pensar. E normalmente isso é um acto de abuso sobre alguém. Quem tem visto e quem tem ouvido e quem tem estudado, sobretudo no que toca abuso doméstico, violência doméstica, abusos emocionais, chantagem psicológica, normalmente visa tirar ao outro a capacidade de pensar pela sua própria cabeça. Não me venham dizer que o meu Deus é um Deus assim. Não me venham dizer que ser espiritual é eu deixar de ser quem sou e passar a ser uma coisa que não sou. Porque de repente deixei de considerar. A palavra de Deus diz atenta, considera, medita nela. Isso implica amarmos a Deus com todo o nosso entendimento. Hein? Quando eu uso a minha cabeça, Deus ama. Mesmo que ela esteja a pensar mal. Mas Ele ama por causa disso. E eu não estou a dizer que Ele não ama aqueles que usam menos a cabeça. Não é? Fala-se do outro que mandou fazer uma máquina calculadora com umas teclas deste tamanho para fazer contas de cabeça. Há uns que usam a cabeça de várias maneiras. Mas Deus ama-nos, meus irmãos. Alguém percebe? A minha pergunta costuma ser sempre esta. Será que realmente nós percebemos o que é o amor? Nós temos filhos que às vezes nos tiram do sério. Às vezes temos maridos que nos tiram do sério. Eu não. Às vezes temos esposas que nos tiram do sério. Às vezes temos cunhados e cunhadas que nós não comprámos, vieram junto com o pacote. Nos tiram do sério. Vocês sabem o que é que eu estou a falar?
Mas a gente os ama. São família. Têm formas diferentes de pensar. Às vezes precisamos de gastar um bom esforço emocional, de pensamento, de tempo, para os ajudar a pensar. E, eventualmente, há pessoas que acham que a educação dos filhos... Vou pegar nos filhos agora. Acham que a educação dos filhos é pô-los a pensar como nós. Erro, gente. Erro. O que nós temos que lhes ensinar é princípios, como eles depois vão pôr em prática, isso já é outra história. Eles vão seguir coisas normalmente diferentes daquelas que nós quisemos que eles seguissem. Hein? Não é isso amor? Amor que liberta, amor que respeita, amor que mesmo quando houve coisas que, pá, mas isto que é isto? Isto no meu tempo não era assim. Pois não, graças a Deus. Porque se tu fosses como ele é no teu tempo, chamavam-te maluco. Porque as mentalidades mudaram, as culturas mudaram, a forma de estar mudou, tudo mudou hoje, a malta que já cresce com chips na cabeça, aquilo, ainda não sabem falar, já sabem ligar as máquinas todas. O meu filho tinha 3 anos, já estava no computador a trabalhar com o Windows. Certo? E cada vez mais, as gerações futuras, porque crescem num ambiente diferente, têm logo uma... Hoje o acesso à informação, o acesso às novas tecnologias... Produziram uma nova geração de gente que já tem pensamentos diferentes dos nossos. Agora, os valores têm que lá estar. E esse é o nosso cuidado, é dar-nos valores, mas não é obrigá-los a pensar como nós pensamos. Porque eles vão seguir um caminho diferente, gente. E nós estamos ali para os amar e estamos com eles. Hein? Porque os amamos também com aquilo que eles são na sua forma de pensar, gente. Deus não é um Deus que chamou-nos para a sua luz para sermos pessoas tapadas. Deus não nos chamou para a sua luz para sermos cegos. Deus não nos chamou para a sua luz para ficarmos em escuridão, no sentido em que nada percebemos, apenas nos limitamos a seguir tudo aquilo que ouvimos. E é por causa disso que muitas vezes há problema nas nossas vidas espirituais, na vida da igreja, porque entram doutrinas, entram influências e ninguém puxa pela cabeça para pensar, espera lá. Ai não, mas o Espírito... Oh, irmãos. Olha se eu fizesse assim. Não, eu não estudo, eu não me preparo. Porque quando se chega ao cima do púlpito, vem assim... Bzz, e o Espírito pega em mim e eu vou... Deus até faz isso muitas vezes. Às vezes muda a pregação do momento. Mas deixe-me dizer, isso não invalida o facto de eu tenho que estudar, tenho que preparar, tenho que buscar, tenho que pensar naquilo que quero dizer, de acordo, muitas vezes, com algum tipo de direção que eu tenho. Certo? Mas aqui, o meu entendimento tem que estar envolvido. E Deus, quando chama para um amor... para amá-lo com todo o nosso entendimento, é para não nos anularmos, porque Ele não é um Deus que exige uma obediência sem entendimento. Deus não exige um amor sem entendimento. Deus quer que tu saibas, tu entendas, tu compreendas. E se hoje não compreendes uma determinada coisa, o processo é que amanhã tu venhas a compreender. Porque a mentalidade muda. Mas processo de entendimento. Como é que uma mentalidade muda se não houver processo de pensamento? Gente... Falemos estas coisas abertamente, meus irmãos. A vida cristã não é só améns e aleluias. Não é ou vai Maria ou Maria vai com as outras. É. Agora é para ali. Agora é para ali. E a gente... Agora, irmãos, levanta o braço. Perna esquerda, braço esquerdo, barriga para dentro, joelhos. E a gente... Estamos aqui, fazemos tudo o que nos é dito para fazer... Alguém percebe, mas sabe, eu tenho que exagerar as coisas que é para a gente perceber. Mas alguém percebe bem o que é que eu estou a querer dizer, meus irmãos? Jesus veio para transformar a minha vida, mas jamais, eu volto a dizer, e para mim é a essência disto. Jesus veio para nos libertar. Libertar do quê? Das coisas que antes distorciam em mim quem eu era e quem Deus era para mim. Deus tirou o efeito do pecado, as consequências do pecado, da queda, das confusões, da opressão, da vergonha, de tudo o que aconteceu, de uma falta de entendimento. A Bíblia até diz que nós antes éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. O que significava que nós tínhamos uma forma de pensar que era contrária à forma de pensar de Deus. Nós éramos inimigos deles e mesmo assim Ele amou-nos. E se Ele nos amou e se Ele quer transformar a nossa vida, diz, pá, vem comigo, expõe o teu pensamento. Tens dúvidas? Traz-me as tuas demandas, pá. Entremos em juízo os dois.
Porque eu vou-te ouvir e tu vais-me ouvir a mim. Hein? Porque este é o meu Deus. Não sei se é o vosso, este é o meu. É o Deus que eu amo. E encontrei no seu amor plena aceitação, plena confiança, ousadia para estar num relacionamento em que Deus não se ofende cada vez que eu, inclusive, às vezes me salta a tampa e... Deus não se ofende, gente. Mas isso não quer dizer que nós não temos... Pá, Deus, ajuda-me, perdoa-me. Mas Deus é um Deus de amor, logo é um Deus de liberdade. É um Deus que permite desenvolvermos diálogo com Ele. E eu espero que os irmãos aprendam a dialogar com Ele. Então Deus é um Deus de questões. Deus é um Deus de sabedoria. Certo? Deus é um Deus de liberdade. Provérbios capítulo 8, versículo 14 a 20. Vamos aqui ler. Já não nos falta muito tempo. Amarmos a Deus com o nosso entendimento não significa que a nossa mente não deve ser influenciada pelo Espírito Santo. Que os nossos pensamentos não serão iluminados. Que os nossos pensamentos não serão transformados. Que os nossos pensamentos não se aproximarão daquilo que é o padrão divino. Mas para que isso aconteça, eu não tenho que ter receio em Deus. Eu não tenho que ter medo. Eu devo ter ousadia para ir à presença de Deus. Porque Jesus fez esse trabalho para mim. Jesus abriu um novo e um vivo caminho, diz lá, por causa do seu sangue. E hoje temos ousadia para ir ao trono. Para ir ao trono para quê? Só para pedir coisas? Não, gente. Esse é um erro que a gente tem. A gente não, e tal, a gente só pensa em oração e aproximação a Deus é só para pedir coisas. Não é só para pedir coisas. Às vezes é para perguntar, gente. Às vezes é só para passar um bocado. Às vezes é só para conversar, só para ouvir, para trocar ideias. Não é isso que fazemos com os nossos amigos. Então não temos que ter medo de fazer perguntas, não temos que ter medo de pensarmos nas coisas, não temos que ter medo se nós lemos alguma coisa na Bíblia que não conseguimos perceber ou que nós não conseguimos acreditar. Diga isso a Deus. Ou acha que Deus não sabe? Mas amamos a Deus com o nosso pensamento. Provérbios 8, 14 a 20 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Epá, que anda pinta. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada, precisamos dizer. Não, quer dizer o seguinte: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu sou o entendimento, mas vocês podem ser burros, não tem problema. É isso que Deus está a dizer? Se Ele é o entendimento, quando nós buscamos Deus, buscamos entendimento das coisas que são de cima, ou não é? Paulo dizia, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança. Quando cheguei a adulto, logo deixei as coisas de criança. Porquê? O que é que mudou? Cresceu apenas fisicamente? Não. Eu conheço gente grande que continuam a ter cabeças pequeninas. O que é que fez com que ele passasse de criança para homem maduro? Mudança de mentalidade, gente. Processo de aprendizagem que envolve pensamento, entendimento, que visa e que passa por dúvidas, por questões, por coisas que nós não entendemos, que nos fazem confusão e que nós precisamos de vir a Deus e amá-lo com todo o entendimento. Deus precisa disso para o nosso crescimento. Porque se nós temos receio disso, achamos que Deus nos vai rejeitar por causa das ideias que nós temos, então nós estamos a privar Deus e a nós mesmos de uma parte importantíssima no nosso desenvolvimento enquanto cristãos. Então diz, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram e me acham. E procurar aqui visa esta questão. Se ele é um entendimento, buscar também, procurar, conhecer, entender. Riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo ou do entendimento. O nosso Deus é o Deus do entendimento. Eu sou o entendimento. Os irmãos não querem ser pessoas de entendimento? Deixem-me pôr as coisas aqui. Eu não estou a chamar
ignorantes a ninguém. Hein? Eu estou a falar às vezes da ideia que existe por trás de uma falsa espiritualidade, de que sermos pessoas de fé, sermos pessoas espirituais que seguem a Deus, implica anularmos completamente a nossa forma de pensar. Varremos para baixo da alcatifa as nossas perguntas. Porque tudo é o Espírito. E é verdade, tudo é o Espírito, mas esse Espírito que está em nós também para lidar com o nosso entendimento. Para iluminar o nosso entendimento. Aquele que crê no Senhor não será confundido. Onde é que se gera confusão? Tem certeza? O que é confusão? Confusão é um momento em que a bota não bate com a perdigota. Há qualquer coisa aqui que a gente não consegue encaixar. Logo, há perguntas, há questões. Mas nós queremos nele, vimos à sua presença, expomos essas questões, essas dúvidas, confiamos nele porque temos aprendido a conhecer que Deus é bom, que Deus nos ama e ele a seu tempo nos vai esclarecer e nós nunca ficaremos confundidos. Porque amar a Deus implica também amarmos com todo o nosso entendimento. A maneira de entender as coisas de Deus, isto foi escrito por um homem chamado John Wesley, um homem que foi profundamente utilizado pelo Espírito de Deus num avivamento nos países de Gales e Escócia no século XIX. E ele dizia isto: a maneira de entender as coisas de Deus é através de uma fé que busca entender. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não diz que a fé vem pelo ouvir e depois temos que pensar naquilo que ouvimos. Que silêncio. Este vinho hoje devia ter 27 graus, isto hoje. Ficou tudo mole. Eu sei porquê. Estamos a falar sobre o entendimento, os irmãos estão todos até se ouve as rodas cremalheiras. Mas deixem-me dizer isto, meus caros. O que eu estou a pregar é a liberdade em Cristo Jesus. É a liberdade que o amor de Deus nos trouxe. Não há medo no amor de Deus. E se não há medo no amor de Deus, que é para explorarmos as nossas emoções, a nossa paixão, os nossos desejos mais profundos, se há amor de Deus na nossa vontade, em decidirmos fazer a sua vontade e não a nossa, também há amarmos a Deus com os nossos entendimentos. Em primeiro lugar, começando por aqui. Começando por aquilo que é menos bom, ou por aquilo que é a nossa forma de pensar, aquilo que é a nossa forma de buscar e prescrutar as coisas de Deus. No início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, 16 a 17, diz que João Batista ia ser usado por Deus para converter o coração dos desobedientes à sabedoria dos justos. A sabedoria, meus irmãos, é adquirida pela pregação, pelo ensino que ele trazia. E nós, para crescermos em fé, sempre vamos precisar de crescer também no entendimento das coisas. Romanos 12, 1 a 3. Eu vou tentar sumarizar, que é para nós não ficarmos para trás. Romanos 12, 1 a 3 diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Os irmãos conhecem a palavra, não é? Que é o vosso culto racional. E aqui o culto racional não tem a ver com rações para animais. Racional vem de raciocínio. Esse é o vosso culto com entendimento. Porque há aquilo que nós cultuamos a Deus sem conseguirmos perceber. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas e cantamos em línguas, o nosso entendimento fica sem perceber o que é que está a acontecer, mas o nosso espírito está a adorar a Deus. Essa é uma adoração. É um culto sem entendimento. Um culto com entendimento é saberes o que é que estás a fazer, porque é que estás a fazer e compreenderes o que é que estás a fazer. Paulo era tão defensor disto que ele dizia: eu na igreja prefiro falar 10.000 palavras, ou 3 palavras na língua que se percebe, do que 10.000 em línguas estranhas. Porque se eu falar só em línguas estranhas, o espírito é edificado, mas vocês ficam sem crescimento e entendimento. Veja a importância. Portanto, a palavra de Deus está lá a falar acerca da importância de amarmos a Deus, tendo no processo um processo de pensamento, de interiorização. E diz Paulo, também lá em Romanos 12, que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, implica fazermos estas duas coisas.
o culto racional, que é serviço, e a renovação da mente. Não é o que está lá escrito? Esse é culto a Deus. Porque Deus nos diz, ama-me também com o teu entendimento. Ama-me com aquilo que tu entendes. Ama-me com aquilo que é a tua percepção. Ama-me com aquilo que tu sabes, com aquilo que tu conheces. E aquilo que não for bom, eu estarei lá para te ajudar a mudar a tua forma de pensar. Mas eu vou te amar de qualquer maneira. Deus quer que nós arranquemos de nós todas essas imagens deformadas que nós temos de Deus e para que nós possamos viver e andar em liberdade numa relação de amor com Deus, em que nos é permitido questionar, perguntar, duvidar, expor. Há muitos anos atrás, não sei se vos contei isto aqui, mas há muitos anos atrás eu estive numa... Mas acho que sim, contei. E já aconteceu comigo também. Eu estava numa reunião e deram a oportunidade a que se fizesse perguntas. E eu naquela semana tinha estado a ler o livro de Mateus, em que dizia que João Batista dizia que aquele que vier após mim irá batizar no Espírito e com fogo. E eu que andava a ler aquilo, e eu fiz aquela pergunta na altura, já foi há muitos anos atrás, eu era jovem ainda. Eu ainda sou jovem, mas pronto, estou um bocadinho mais, já gasto. E eu dizia assim, então, o que é que quer dizer isto? Estavam lá 2 ou 3 pastores à frente. O que é que quer dizer isto? Diz que aquele que viria depois de João Batista, que era Jesus, iria batizá-los com o Espírito e com fogo. E de repente fez-se silêncio, assim como está aqui. Só que teve outra componente. É que os pastores estavam lá em cima e de repente começaram a mudar de cor. Porque ninguém soube responder àquilo que eu perguntei. Mas sabe, aquilo na altura marcou-me, porque eu não saí de lá assim, se soubesse tinha estado calado, não é? Porque ficou toda a gente a olhar para mim. E depois os pastores estavam lá, houve um que ficou tão vermelho, que eu estava à espera que aquilo arrebentasse mesmo. E ele disse, e teve que chegar à conclusão e dizer assim, nós não sabemos, não te sei explicar qual é a diferença, porque diz lá que é com o Espírito e com fogo. Com o decorrer dos anos eu tentei perceber. Mas isto para dizer o seguinte, aquilo marcou-me porque deu-me a oportunidade de eu expor uma dúvida. Mas também foi estranho, porque eu fui o único a ter uma dúvida. E não teve problema o facto de eles não saberem esclarecer a minha dúvida. Porque no final, nós não somos obrigados a saber tudo. Mas é suposto termos perguntas, gente. É suposto estarmos no processo, porque é uma fé que busca entender Deus. Sabe, eu não acredito, eu volto a dizer isto, eu não acredito que o Deus que eu conheço e que tenho vindo a conhecer ao longo da minha vida é um Deus que espera que nós estejamos aqui, alguém mete a caneta USB, a pen, na entrada e a gente recebe a informação e vamos embora com a informação metida. E não passamos pelo processo de perceber, compreender e digerir essa informação. Há coisas que nós nunca iremos saber, Deus um dia vai nos esclarecer quando nós estivermos lá em cima. Mas isso não invalida, que a gente acaba horas, isso não invalida que nós tenhamos perguntas, irmãos. Que nós procuremos conhecer, que nós procuremos perceber, entender a palavra de Deus, entender os caminhos de Deus, entender aquilo que Deus nos está a falar, julgarmos as coisas. Quando a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias, e há uma dificuldade na palavra julgar, porque para nós julgamento implica sempre condenação, implica alguma coisa negativa. Mas aqui o julgar tem a ver com examinar. Examinai as Escrituras, examinai as profecias, examinai. Sabe o que é examinar? É usarmos o nosso entendimento para percebermos se aquilo que lá está a ser dito e falado tem de Deus ou não tem de Deus, gente. Deus diz, ama-me com o teu entendimento. Não ponhas o teu entendimento fora do teu processo de fé. Porque senão é um caminho perigoso, sabe? Porque esta coisa da fé, muitas vezes as pessoas confundem fé com emoções, confundem fé com a aceitação cega de qualquer coisa que nos dizem. Agora dá aqui umas cabeçadas na parede e a gente, ele disse, e a gente tunga. Claro, estamos a falar em ouvir também Deus, estamos a falar em aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso fica para outro sentido. Mas aqui eu estou a dizer como é que nós devemos amar a Deus. Como é que Deus espera que nós o amemos. Da mesma forma como Ele nos amou.
Sabe que a Bíblia diz que Deus tem planos e pensamentos acerca de nós? Deus não entrou no negócio da nossa vida sem saber no que é que se ia meter. Deus sabe muito bem o que é que está a fazer, gente. Nós não sabemos tudo aquilo que Ele está a fazer, mas Ele sabe o que é que está a fazer. Às vezes com os nossos filhos, a gente, ai, tal, não sei o quê. Então, assim, tu não estás a ver o que é que eu estou a fazer, mas eu estou aqui a trabalhar para que um dia tu venhas a saber o que é que estás a... Deus sabe muito bem. Deus não está nisto assim. Deus é o entendimento. Deus ama-nos também com os seus pensamentos, com os seus planos, com o seu processo de pensamento, que é um processo de sabedoria imensa. E Deus espera que nós o amemos da mesma maneira. Porque é importante que Deus se sinta amado quando nós, nos nossos pensamentos, procuramos entender as coisas. Vamos terminar aqui com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Paulo aqui declara-nos que nós não devemos pensar ou viver numa relação de obediência a Deus por causa do medo. O que é que a palavra de Deus diz? Diz que Deus não nos destinou a quem? Ou para quê? Vou fora aqui do... Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que significa isto? Significa que a minha obediência a Deus não pode ser fruto de medo. Significa, meus irmãos, o seguinte. Significa que eu não obedeço a Deus porque tenho medo que ao sair daquela porta para fora que venha um carro e me atropele. Eu não preciso de uma maldição para obedecer a Deus. Eu não preciso de chantagem para obedecer a Deus. Eu não preciso que me metam medo para obedecer a Deus. Porque eu, num relacionamento de amor, eu não tenho que fazer as coisas por medo. Eu tenho que fazer as coisas por confiança. E até posso ter dúvidas, posso ter algumas questões não respondidas. Mas eu confio em Deus porque Deus é um Deus de amor e não me destinou para a ira. Então, quando eu me relaciono com Deus, e ao pensar nas coisas de Deus, e ao digerir as coisas de Deus, e ao entender os planos de Deus, eu não me movo por medo de Deus. Ah, pastor, então e o temor? O temor é respeito, gente. O temor não é medo. O temor é reverência, é admiração. O temor, muitas vezes, não tem a ver tanto com o temor a Deus, mas tem a ver com um temor que vem do amor. Ou seja, eu amo tanto Deus que temo magoá-lo. Nós temos invertido das coisas todas. Deus é Senhor, sabemos que Ele é Senhor, que Ele é santo, é justo, Ele é fantástico, Ele é todo-poderoso. Mas Deus já mostrou que estava disposto a amar-nos incondicionalmente. E isso significa também que se no teu entendimento há coisas que ainda têm questões, dúvidas, processos que nem sempre ainda estão totalmente amadurecidos. Deus diz, vem até mim e traz-me o teu entendimento. Vamos entrar os dois em concordância, gente. Eu vou amar-te na mesma. E por fim, Filipenses 4:8. E agora é que é mesmo para terminar. E até aqui temos estado a falar sobre esta Bíblia. Temos estado a falar sobre aquilo que é hoje o nosso entendimento. Certo, gente? O pastor diz que sim, então é sim. O pastor diz que não, então é porque é não. O pastor diz para irmos a mandarmos um poço e a gente vamos todos. Se for de petróleo, vai tudo. Percebem o que é que eu estou a dizer? E eu estou aqui a desafiar as vossas mentes a perceberem que esse é um tipo de amor que Deus não se agrada. Deus quer que tu tenhas perguntas. Deus quer que tu penses. Deus quer que tu entres num processo de crescimento de fé através do teu entendimento. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Não é só em sentimentos e paixões. Não é só dizermos, ok, eu vou para ali, eu vou para lá, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Mas é também estarmos num processo em que o entendimento está envolvido. E depois de virmos a Deus
com aquilo que somos, com a forma que pensamos, com as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas imagens erradas ou não, nós passamos ao segundo lugar. E o segundo lugar é este, é realmente trabalharmos para que a nossa mente ame a Deus de forma correta. E aí Filipenses 4:8 fala-nos acerca daquilo que os irmãos conhecem muito bem. Finalmente, irmãos, depois de tudo o que foi dito, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude ou poder, né, porque virtude e poder aparecem normalmente nas mesmas frases. E se há algum louvor nisto, louvor para quem? Para a pessoa? Não, para Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso entendimento. Mas também isto é processo. Diga comigo, é processo. Deixa-me dizer qual é normalmente a postura da igreja. O pastor está lá e ele pensa. Ele que leia. Ele que mastiga e depois vem aqui e dá-nos a papinha feita. A única coisa que o pastor faz é trazer-vos a receita com as doses corretas para vocês irem para casa e fazerem o vosso cozinhado. Alô, gente? A igreja, aqui, o momento da pregação do ensino, pondo assim em linguagem culinária, é isso mesmo, é uma aula de culinária. Certo? Pegam em 5 versículos de Salmos, batem em castelo, 250 gramas da graça de Deus, 350 do poder do Espírito Santo, mais não sei o quê, e vão para casa, batem isso tudo, metam no lume brando, porque senão queima rapidamente e depois vai para o lixo. Mas são os irmãos que têm que pôr em prática, são os irmãos que têm que pensar, são os irmãos que têm que entender as coisas. Claro que há uns que são mais virados para o pensamento, outros nem tanto. A gente sabe disso. Mas Deus diz, ama-me com o teu entendimento. Não te limites apenas a ouvir aquilo que ouves num culto ou numa pregação e pronto, é isto. Não, mete-te lá no processo. Não desligas o teu entendimento das coisas de Deus quando sais ao domingo da igreja. Pronto, já acabou. Ama-me com o teu entendimento. Quantos irmãos percebem aquilo que eu disse esta manhã? Significa que os irmãos têm entendimento. Perceberam? Eu sei que alguns, porventura, aqui, às vezes por comodismo, vamos ficar de pé, que é para os irmãos não perderem a esperança. Eu sei que às vezes, uns porque habituaram-se assim, acomodaram-se, mas outros também porque no início da sua caminhada cristã foi-lhes incutido um Deus que é de tal maneira severo que não te permite pôr em causa nada. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Ou estou a falar uma língua diferente? Eu fui educado assim na minha vida particular, como o meu pai chegava à casa, e até nem fui dos piores, né? Mas, não é? A palavra do pai ou da mãe era lei. Era ou não era? E se a gente, ainda antes de ouvir a boca, já estava a levar com uma chanatada em cima. Pumba! Se a gente fazia alguma pergunta, aquilo explotava logo uma reação, porque parece que estava a pôr em causa a autoridade do pai. Não estava, meus irmãos. É processo de crescimento da criança. Entendem o que é que eu estou a dizer? E há coisas que a gente não tem que explicar. Não é pá, é assim que eu quero, que isto é que está certo, um dia vais perceber. Tudo bem. Eu não tenho problema. Os meus filhos interpelam-me e falam comigo e dizem, e põem em causa às vezes aquilo que eu digo. E quanto mais velhos, mais põem em causa aquilo que eu digo. Não, mas é normal. Até enquanto pastor. Embora eu não sou pastor em casa, sou pai. Não é? Mas o meu filho faz muitas perguntas. Está na fase das perguntas. Ele sempre fez perguntas, mas agora faz mais. Porque ele quer perceber. Então, mas... E às vezes faz perguntas difíceis. E às vezes eu tenho que dar respostas difíceis. Olha, não sei. Não é? Pá, isso eu não sei. Isso eu não consigo. É daquelas coisas que eu não... Pode ser que venha um dia a perceber, mas não sei. E não temos que ter medo nenhum também de dizer que não sabemos.
Mas nunca devemos castrar, porque esse é o amor de um pai. Esse é o amor de uma mãe. Esse é o amor de alguém, ou até mesmo uma relação de amizade profunda, em deixar que o outro exponha as suas dúvidas, as suas questões, ponham em causa. Que isso é amor, gente. Eu quero que os meus filhos sejam livres de pensamento e que encontrem nessa liberdade o Deus que eles procuram. E Deus diz hoje aqui nesta manhã, esta igreja, é tempo de nós o amarmos também, com os nossos entendimentos. No processo da busca e no processo da formação. Ok? Mudarmos os maus pensamentos naquilo que é puro, bom, honesto, tem louvor. E Deus vê aquele entendimento cada vez está mais próximo daquilo que eu penso. Mas para chegarmos lá, nós não temos que ter medo. Diga comigo, não podemos ter medo de pensarmos pela nossa cabeça.